Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do Por Dentro da Pós. Eu sou a professora Tatiane, eu sou coordenadora dos cursos de Recursos Humanos e Liderança e Coaching, e hoje vamos abordar um tema muito essencial para o bem-estar. O nosso tema de hoje é sobre saúde mental no trabalho e os impactos do burnout na ansiedade e da depressão do mundo profissional. A pressão por resultados e sobrecarga de tarefas e desafios da vida moderna tem contribuído para o aumento de doenças relacionadas ao estresse no ambiente de trabalho. O burnout, a ansiedade e a depressão são apenas algumas das condições que afetam milhões de profissionais em todo o mundo, com consequência profunda para a produtividade, as relações interpessoais e a qualidade de vida. E para a gente aprofundar mais essa conversa hoje, falar sobre esses desafios e caminhos para promover a saúde mental no ambiente profissional, temos uma convidada de honra aqui, que é a nossa psicóloga clínica Caroline Silveira. Professora Caroline, seja bem-vinda. Obrigada, Tati. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Professora, vamos começar aqui a falar em relação ao burnout, né? A gente vai falar aqui da saúde mental, né, do trabalho. O burnout ele foi recentemente reconhecido como uma síndrome ocupacional pela OMS. E o que caracteriza essa condição e como ela se diferencia do estresse comum? Qual que é a diferença do estresse comum para o burnout? Tá, então vamos lá. O burnout, ele é muito parecido com a depressão. Na verdade, a gente vai ter os mesmos sintomas ali praticamente. O que a gente vai diferenciar daí do estresse é que o estresse ele é mais momentâneo, né? Então, acontece alguma situação, a gente ativa o nosso sinal de alerta, que é como se o nosso cérebro mandasse um sinal para o nosso corpo de que a gente tem que correr, fugir ou lutar. E aí, nesse momento, a gente está passando por um pico de estresse e esse estresse ele pode se tornar crônico. Agora, quando a gente fala do burnout, o burnout está mais relacionado à sobrecarga. E aí a gente vai apresentar, então, sintomas de desatenção, de ansiedade. A gente também vai ter picos de estresse dentro do burnout. E aí a gente também vai começar a apresentar uma dificuldade de apresentar resultados no trabalho, né? Então, quanto mais esse burnout ele vai me dominando, mais eu tenho dificuldade de estar no ambiente de trabalho. Então, o ambiente de trabalho acaba se tornando aversivo, né? Às vezes, só de pensar nos meus colegas, nas minhas atividades, nas cobranças, nas metas, eu já ativo um pouco desse estresse, eu já começo a ficar, né, incomodado, eu não quero voltar, eu não quero ir. E aí a gente tem aquela famosa depressão de domingo, né? Chega domingo no final do dia, a gente já está assim, ai, não quero trabalhar, não quero ir, já vai dando aquela sensação ruim. Então a gente, né, consegue ir percebendo alguns sintomas assim para poder diferenciar. A pessoa ela já não sente vontade mais de estar naquele ambiente de trabalho, né? Aquilo que Exatamente. era prazeroso para ela, né? Ir trabalhar e, né, se tá ali com os colegas e tal, aquilo já vai sumindo dela, né? A Sim, vontade de ir trabalhar já não tem mais. sim, sim. E quais são os sinais que os profissionais e os gestores devem observar para identificar o burnout? Como que ele vai conseguir identificar que aquele funcionário está com burnout? Eu acho que o ideal seria que os líderes passassem por treinamento de saúde mental, sabe? Então, pensando assim, nas empresas e como atingir mais as pessoas, eu acho que quem está na liderança sofre uma pressão muito grande, tanto pela parte, né, dos diretores, gerentes, né, da empresa como um todo, como pela parte dos funcionários. Mas o que eles podem ficar atentos é com relação aos comportamentos do funcionário. Então, às vezes, se é um funcionário que começa a faltar, começa a chegar atrasado, começa a dar muita desculpa, né? Você percebe naquele funcionário uma expressão de cansaço, uma expressão de aversão. Você começa a perceber pelos resultados ali dele que ele já não está mais entregando o que ele entregava antes. Uhum. Né? Então, alguns sinais assim a gente consegue ir percebendo na convivência, no dia a dia, na postura da pessoa, né? Na maneira como ela fala. Então, acho que esses seriam os principais sinais, assim. Mas a dificuldade que a gente tem é que, na maioria das vezes, os líderes, eles não passam por esse tipo de treinamento. Sim, Né? E aí, se eles não passam por esse tipo de treinamento, como é que eles vão saber identificar? é verdade. Então, muitas vezes, eles só vão
deixando, né, o funcionário, eles percebem, mas não sabem nem como abordar. Sim. E, na verdade, eu acho que hoje em dia, os líderes, eles não ligam muito pro lado pessoal do funcionário, né? Eles só querem que o funcionário faça ali o seu trabalho e ok. E os dois são interligados, né? O lado profissional e o lado pessoal. Se o lado pessoal não tá bom, né? Se a pessoa tá com algum problema, tá com burnout, ele não vai conseguir render, não vai conseguir trabalhar. Isso precisa ser tratado, né? Sim, porque a empresa só tem a perder com isso. Né? Porque quando a gente tem um funcionário burnoutado, ou um funcionário que está com um quadro ansioso ou depressivo, a gente vai ter queda na produtividade dele, consequentemente, na performance da empresa, nas vendas, na produtividade, enfim. Então, esse número, ele com certeza reflete Ótimo. nos resultados ali, né? Enfim. Sim, aham. E a ansiedade, né? Ela é uma doença mais diagnosticada atualmente. E como que ela se manifesta no ambiente de trabalho? Então, é um Porque, assunto assim, bem é delicado. diferente, né? Sim. Bom, eu falei para vocês, então, um pouquinho, né, da característica ali do burnout. Na ansiedade, a gente já vai ter o pensamento mais acelerado, né? É sempre uma visão do futuro. O que vai acontecer? Será que eu vou ser mandado embora? Será que não vou? Será que o meu chefe vai avaliar essa planilha, esse resultado, como sendo algo ruim? Então, você começa a ter 1 milhão de pensamentos, né? Você descola da realidade e aí você começa a viver a tua ansiedade. Quando você faz isso, você tem um prejuízo atencional muito grande. Então, a tua capacidade de manter a atenção naquilo que você está fazendo, ela vai embora. E aí, por que a gente está tão sobrecarregado hoje em dia? Né? E eu falo a gente porque é uma questão geral. Por conta da ansiedade, por conta da quantidade de estímulos que a gente tem hoje em dia, a gente não para. Né? E, às vezes, quando a gente para, a gente está ali se sentindo culpado por não estar produzindo. É verdade. Né? A gente senta, às vezes, e fala, ai, mas eu tenho um relatório para entregar, mas eu tenho tal texto para escrever, mas eu tenho tal prova para fazer, para revisar. E a gente fica, né, nesse looping de cobrança o tempo todo. Né? Então, a ansiedade, ela vem e contribui para isso. Outra questão que eu acho importante dizer é que quando a gente fala, né, em perceber sintomas, como, por exemplo, você me perguntou do burnout, normalmente uma pessoa ela não vem só com ansiedade, só com o burnout ou só com a depressão. Então, normalmente, a característica que a gente tem hoje do funcionário é vir esse quadro todo junto, assim. Você não consegue dizer se é só isso ou só aquilo. É só passando pela avaliação de um profissional mesmo, né? Aí tem que passar pelo psicólogo ou pelo psiquiatra. Então, essas dicas que eu estou trazendo aqui é o que a gente consegue ver, é o que a gente consegue perceber. E eu estou falando mais do senso comum. Né? Eu estou tentando falar aqui um pouquinho mais para aquele gestor, para aquele líder que não sabe reconhecer. Sim, que não tem um olhar para o funcionário, né? Exato. Então, percebeu que o funcionário ele não está legal, ele não está performando, vai fazer as conversas de feedback, né? Mas vai ter esse tato também para poder encaminhar a pessoa ali para um profissional. Mas, de forma geral, a pessoa que é ansiosa, ela vai ser aquela pessoa agitada. Né? Às vezes é uma agitação motora, que a pessoa fica balançando assim na cadeira o tempo todo, e balançando a perna, e balançando Meu Deus, a será mão. que eu tenho? E balançando tudo, né? E fica assim. Mas a gente tem também o ansioso, que tem uma agitação interna. Então, você olha para a pessoa, você fala assim, nossa, que pessoa calma, que pessoa tranquila. Nossa, olha, ela fala bem devagar. Mas por dentro o pensamento tá assim, ó, parecendo uma pipoqueira, sabe? Quando você tá estourando pipoca e começa para todo lado. Então, é assim que o nosso pensamento e que a nossa ansiedade, ela se manifesta. Né? Então, quando eu perceber que o funcionário está muito agitado, que ele está muito eufórico, que ele está com a respiração ali encurtada, também é interessante de eu fazer essa intervenção, como eu disse, né? De ter esse tato, de chamar no lado para conversar, de falar para o funcionário dar uma volta, caminhar um pouquinho, para ele tomar um copo de água. Então, eu acho que ter esse tato faz toda a diferença, né, para que a gente consiga ter lideranças aí mais humanizadas. E olha que bacana que a Carolina falou, porque eu não conhecia o interno. A gente só conhece o externo, né? Que é a pessoa acelerada, né? Que é a pessoa que não para e tal. Daí você vê e fala, nossa, a pessoa tá com ansiedade. Mas o interno também é bacana de saber, né? Porque o interno é aquilo que você não tá vendo, né? É só a pessoa que tá sentindo. Exatamente. E aí tem pessoas que são mais tímidas, né? Então, assim, ela chega quietinha, ela fica quietinha,
E aí você fala, não, é uma pessoa tranquila, né? Não está acontecendo nada. Mas aí você começa a ver que o funcionário começa a cometer erros que antes ele não cometia, né? Que ele começou a errar muito ali naquele relatório, que essa pessoa começou a apresentar um certo nervosismo. Então, a gente também pode identificar, né, a ansiedade por essas características, assim. Que legal. E existe perfis profissionais mais vulneráveis na ansiedade? Olha, essa é difícil de responder. Acho que não, né? Eu acho que, tipo, você fala assim, sei lá, um engenheiro, é mais propício à ansiedade. Acho que não é. Não, por profissão até não, mas o que a gente tem de dado mesmo é que os profissionais da área da saúde têm uma tendência maior a desenvolver o burnout. Isso sim, isso a gente já tem comprovação, né? Então, quem é da área da saúde precisa sempre ficar ligado, assim, sempre tentar perceber o que está acontecendo consigo, né? Porque a gente vai naquela de tentar ajudar o outro, de tentar cuidar, de tentar responder e de tentar cumprir com as expectativas e às vezes o profissional às vezes acaba... entra meio que na vida do paciente ali, né? Aí você traz meio que pro lado pessoal, né? A área da saúde realmente... Acaba sendo a mais afetada. É verdade. Mas assim, se a gente fosse separar por idade, eu ainda diria para você que a gente tem uma tendência um pouco maior das pessoas mais jovens ali, né? Dos jovens desde 2010, mais ou menos. Eu acho que essa faixa etária está vindo, sim, com a probabilidade maior aí de desenvolver quadros ansiosos e deprimidos. E também, né, relacionados aí com burnout. Nossa. E a depressão, ela também tem crescido bastante, né? Entre profissionais de diversas áreas. E quais são os fatores que mais contribuem para esse aumento da depressão? A gente vê, né, muitos casos de depressão, pessoas que tiram a vida por causa da depressão. Sim. Bom, quando a gente fala de depressão, também é um assunto ainda mais delicado, porque a gente entende que é um quadro mais grave. Então, por exemplo, no ambiente de trabalho, nem sempre a pessoa vai demonstrar que ela está num quadro deprimido. Às vezes, quando chega no ambiente do trabalho, a pessoa veste ali um personagem, né? E ela conversa com todo mundo, ela responde, ela vai, ela faz. Mas quando chega em casa, né? O mundo dela acaba, assim. Então, também é bem complicado quando a gente tem casos em que a pessoa tira a própria vida, isso deixa um buraco na empresa, né? Então, quando acontece em situação de trabalho, é importante que seja feito com os funcionários um trabalho voltado, né, para acolher as emoções que ficam quando a pessoa, né, acaba tirando a própria vida. Porque alguém que está ali no dia a dia, é alguém que faz parte da equipe. A equipe, às vezes, se culpa por não ter notado os sinais. Né? Então, é muito delicado. Mas, assim, não é sempre que a gente vai conseguir identificar mesmo que a pessoa está num quadro deprimido. Como eu disse, a pessoa ela, né, pode mascarar muito disso, assim, mas as características da depressão é uma falta de ânimo, uma falta de motivação em relação a tudo. Né? Então, ela não tem ânimo, ela não tem vontade de fazer nada. Né? Para ela é um incômodo na vida das pessoas, ela não vê valor na própria vida, ela não tem mais prazer nas coisas que ela sentia antes. Então, às vezes, você pergunta para essa pessoa, né, quais são os teus hobbies, o que você gosta de fazer? A pessoa fala, eu gosto de assistir TV, eu gosto de ficar no celular, eu gosto de jogar, eu gosto de assistir meme. Mas você gosta quanto? Mais ou menos. Então, parece que nada traz motivação, nada traz prazer para aquela pessoa. Ela não fala com aquela satisfação, né? Eu gosto de fazer. Para ela, tanto faz, né? É uma pessoa que tende também a se isolar, que não quer conversar, que não quer ver ninguém, não quer sair, não quer se arrumar. Em quadros mais graves, né? A pessoa ela deixa até de tomar banho, não quer sair de casa. Então, tem pessoas que perdem muito peso durante um quadro deprimido. Tem pessoas que ganham muito peso durante um quadro deprimido. Então, isso que eu estou trazendo aqui são sintomas gerais, né? É claro que a gente sempre tem que olhar ali a pessoa na sua individualidade, mas essas são as características mais comuns, assim, da depressão. E aí, o que leva, né, a esse quadro, então? A gente sempre fala na psicologia da multidisciplinaridade, né? Então, a gente sabe que hoje, se a pessoa não tem um estilo de vida bom, né, uma qualidade de vida boa, que é comer bem,
que é se exercitar, que é exercitar também a cognição, que é aprender sobre as emoções, né? Então, ela pode vir a desenvolver esse tipo de quadro. Então, pode ser de coisas que ela tenha vivido, né? Às vezes passou por uma separação, às vezes perdeu um emprego que era muito importante para ela, às vezes perdeu uma pessoa importante para ela. Isso pode ser um gatilho, né? Se a pessoa estiver se alimentando mal, a gente sabe que o intestino ele tem uma ligação direta também, né, com o nosso emocional. E aí as coisas não vão funcionar, né? Então, assim, se eu tô ali muito tempo sem ir no banheiro, isso vai me deixar irritado. Se eu tô também com o intestino muito solto, isso também vai me deixar irritado. Aliás, né, essa questão do intestino também, na ansiedade, é bem marcante. Então, tem vezes que a pessoa, que quando tá ansiosa, o intestino dela solta, ela vai no banheiro toda vez, assim, o tempo todo indo no banheiro. E quando ela está também, né, mais ansiosa, tem gente que trava. Então, a gente precisa, como eu disse, olhar o ser humano como um todo, né? Tem várias características que eu posso tentar identificar ali esse quadro, né, que tá deixando a pessoa adoecida. São detalhes que parece que não são importantes, né? Mas que tá dando ali sinais que a pessoa tem alguma coisa, né? Que não tá certo. Exatamente. E como que o ambiente organizacional ele pode atuar como um fator de risco ou de proteção para esse funcionário, né, em relação à depressão? Acho que o fator de risco é não ter esse olhar ali por parte da liderança. E aí é o líder do líder, né? E é o líder para com os seus funcionários também. Porque, às vezes, a empresa cobra resultado ali da liderança, mas essa empresa que está cobrando dessa liderança também não está cuidando dessa liderança. Então, né, vai começar lá de cima. É uma questão cultural, né, da empresa, que ela vai ter que implementar, que ela vai ter que cuidar, que ela vai ter que tentar humanizar. Então, o que a gente teria como fator de risco seria um ambiente com metas inatingíveis, né? Então, eu coloco ali uma meta que o funcionário não vai conseguir bater. Como é que eu vou motivar esse funcionário se ele se esforça e ele não vê resultado? Né? Outro fator de risco também é uma equipe que não está entrosada, né? Onde as diferenças culturais, às vezes, brigam muito. Então, tudo isso, na hora do recrutamento e seleção, é muito importante. É verdade. Né? Então, quando a gente vai lá fazer entrevista, quando a gente vai escolher um candidato, a gente precisa ter clareza de qual é a cultura da empresa, de como as coisas, né, funcionam, para a gente conseguir escolher um funcionário que seja adequado para aquela posição. Sim. E para que haja uma integração na equipe, né? Exatamente. Exatamente. E aí, como fator... Tinha me perguntado o fator de risco e o... O fator de risco... E o de proteção. O de proteção, verdade. Bom, o de proteção seria de ter esse acompanhamento, de ter esse olhar mais sensível, de conversar sobre as metas com o funcionário. E aí não é assim, né? Deixar aberto, não vamos ter meta. Sim. Pera lá, né? As coisas também não funcionam assim. A gente precisa ter, né, um norte, a gente precisa ter ali um plano muito claro de onde a empresa quer chegar. Mas essa clareza ela tem que estar presente também nos números, né? Então, assim, eu tenho a meta de vender 10 produtos ali durante a semana. Mas 10 é a média que as pessoas vêm vendendo ou não, né? O que está influenciando nessa meta? Deixa eu ouvir o funcionário. Sim. Deixa eu entender qual que é a dificuldade que ele tem, né? Deixa eu mostrar para ele também o lado da empresa. Então, eu acho que o principal fator de proteção seria uma comunicação assertiva, né? Que é de você ter clareza, de você explicar para o funcionário o que você espera dele, né? E tentar ajudá-lo dentro desse processo. Sempre dando feedback, sempre conversando. Eu acho que esse seria o principal fator assim, que a empresa conseguiria ajudar esse funcionário a não desenvolver esses quadros. E eu acho que o feedback é importante, mas não só em relação ao trabalho, ao serviço, né? Tem que ter uma troca ali do lado pessoal também, né, pessoa? Se está com algum problema, às vezes a pessoa está com um problema pessoal na vida dela, passando por, sei lá, alguém tá doente na família. Por que ela não está evoluindo? Por que ela não está crescendo? Está com problema. Então, acho que esse tato do líder, né, eu acho importante, né, ter um lado humanizado, né? Sim. Não só do lado profissional. Porque Sim. se ele é um excelente colaborador ali e ele não está desenvolvendo da forma que deveria ou que estava desenvolvendo, algum problema pessoal está tendo, né? E, às vezes, só escutando o problema da pessoa você já ajuda. Você não vai ajudar
Ele ia resolver o problema, mas às vezes ele quer desabafar, falar, né, do problema dele ali pro chefe, né, por exemplo. Para o chefe saber que ele está tendo aquele problema, né? Sim. Só naquilo, às vezes, a pessoa já, tipo, nossa, né? Já Conversei, se organiza mentalmente, coloca né? para fora, sim. E eu acho bem importante essa questão, né, do recrutamento e seleção também estar alinhado com os valores ali da empresa, né, com a questão organizacional, porque realmente não são todas as pessoas que vão ter essa abertura, né, de falar com o chefe, por exemplo. Ela pode se sentir acuada e falar, Sim. bom, se eu me expor, né, de repente ele queira me mandar embora. Uhum. Então, precisa ter esse tato, né, porque realmente a contratação hoje em dia ela está muito difícil de ser feita. Né, quando você conversa com os empresários, quando você conversa, né, quando você olha para essa parte empresarial, você vê o quanto está difícil encontrar um funcionário que corresponda com a expectativa da empresa. Uhum. Né, e quanto mais desalinhado e distante isso estiver, pior fica. Assim, né? A gente vai ter muita rotatividade, a gente vai ter um custo muito alto para a empresa, né, em contratar e treinar esse funcionário. Então, por que não, né, eu investir na saúde mental dessas pessoas e também dos meus líderes para que eu consiga, de fato, reter, né, esses talentos, para que eu consiga desenvolver esses talentos dentro da minha empresa. Então, por muito tempo, a psicologia, assim, a saúde mental, ela foi muito negligenciada, Sim. né? Mas eu vou deixar você seguir com as perguntas. Quais são os principais impactos dessa doença das 3 que a gente falou, né? Uhum. Das doenças na produtividade e na relação interpessoal dentro das equipes? Eu acho que o principal impacto é a gente ter uma população adoecida. E está ficando cada vez mais, né? Sim. Os maiores números que a gente tem de ansiedade no mundo estão no Brasil. Infelizmente, assim, a nossa população, a nossa geração, ela é muito, muito ansiosa. Muito ansiosa. Então, a gente começa a ver isso refletindo num sistema de saúde que está totalmente sobrecarregado, né? Então, a gente teve a luta antimanicomial, eu acho que já tem alguns... não vou saber dizer exatamente a quantidade de anos que ela foi, né, que aconteceu. Sim. E foi extinto. Mas a gente não teve um investimento para que a gente desse suporte para essas pessoas que foram mandadas, né, para casa delas. Uhum. É claro que ficar numa condição, né, presa ali é muito ruim, mas hoje a nossa estrutura é muito precária. Então, se você tem um funcionário que tem ali uma condição mais precária, né, ele vai procurar ali a rede pública. Sim. Na rede pública, eles vão oferecer medicamentos que são antigos, que nem sempre são os melhores para tratar aquele problema da pessoa. Conseguir consulta, então, com um psicólogo, né, é quase que impossível pela saúde pública, né? Então, fica muito difícil. Fica muito difícil da gente lidar com tudo isso. E, com certeza, isso reflete nos números. Né? A empresa que precisa ficar contratando o tempo todo, treinando o tempo todo, ela tem um custo muito alto. Muito alto. Né? E aí, isso reflete também na pessoa, na condição de vida do funcionário. Então, se ele está doente, se ele está deprimido, ele não vai entregar o mesmo que ele poderia entregar se ele estivesse numa condição normal de saúde. Com certeza, né? Falando nisso, o trabalho remoto e híbrido, né, trouxe novos desafios para a saúde mental. E quais são os principais riscos nesse novo modelo? Porque agora, né, o home office, o trabalho híbrido, que você vai lá 2, 3 vezes na semana, tem empresa que é uma vez só por semana. Como que fica, né, o mental das pessoas que estão trabalhando em casa? Então, isso aí é uma briga generalizada, né? Tem gente que odeia trabalhar. Tem gente que odeia trabalhar no presencial e ama trabalhar de casa. Tem gente que gosta dos dois. Então, assim, isso é muito... Isso é difícil, assim, de lidar. Então, a gente tem que entender que para as empresas fazerem o controle disso também é muito difícil. Né? Então, às vezes, o funcionário começa a reclamar, não, porque eu não quero ir presencial, porque... Mas para a empresa fica difícil, às vezes, conseguir entender o que está acontecendo, entrosar a equipe quando a gente está muito no digital. Mas eu acho que essa condição, depois da pandemia, chegou e não vai mais embora. Né? Então, a gente vai continuar tendo esse modelo híbrido. Então, tem pessoas que conseguem se adaptar melhor e outras que não. Então, eu acho que vai depender muito do perfil da empresa também. Né? As empresas, por exemplo, de tecnologia,
elas praticamente inexistem, assim, né? Presencialmente. Sim. Ou então elas existem, mas com esse combinado do híbrido, né? Porque o funcionário também, que é ali da parte de tecnologia, tem a tendência a ser mais intimista, introspectivo, e aí a gente pode ter esses quadros, né, deprimidos. O que a gente precisa tomar cuidado? Então, se eu pudesse dar uma sugestão para os funcionários, né? Se você vai no presencial, né, tenta negociar com o teu chefe para ver se rola ali, né, um híbrido de vez em quando para você ficar em casa, para você tentar se adaptar. Agora, se você fica só em casa, né, e você não tem contato com mais ninguém, aqui a gente acaba tendo um fator de risco, sim, para quadros deprimidos. Né? Então, se a gente está em casa, às vezes a gente começa a se arrumar só da cintura para cima. Né? Só quando tem reunião, né? Só quando tem reunião. E a maioria das pessoas não quer nem abrir a câmera, assim, né? Elas, não, deixa fechado, só vou ficar aqui ouvindo. Tem gente que não quer nem participar, não quer nem falar quando tem reunião. Então, isso também a gente precisa, assim, né, ficar ligado, a parte da liderança. Então, por mais que a pessoa queira ficar, né, fechada no mundinho dela, pode ser que ela esteja passando por uma questão ali que, né, é difícil da gente identificar. Então, é uma liderança que, mesmo online, precisa estar próxima desse funcionário, precisa criar ali um vínculo. E o acompanhamento fica um pouco mais difícil, né? Sim. Porque à distância, você não sabe como que o funcionário está, né? Você E faz aí, ali uma reunião uma vez por mês, você vai ver o funcionário uma vez por mês, né? Sim. E aí, de novo, você vai precisar ter muita clareza do que você espera daquele funcionário. Né? Se ele vai entregar aquilo que ele precisa entregar, se ele vai começar a não entregar, se ele vai atrasar, enfim. Então, aqui para finalizar, a conversa está muito boa. Não, se me deixar, eu vou embora aqui falando. Mas é que tem muita coisa para falar, né? Tá. Eu vou finalizar com uma pergunta. Quais são os sinais de uma equipe que está adoecendo emocionalmente? Então, assim, vamos pegar dos três, né? Do que a gente já falou, do burnout, da ansiedade, da depressão. Para a gente ficar atento mesmo, né? Quais são os sinais, né, de cada uma? Para você ver, às vezes você está trabalhando no home office, né? E você está com esses sinais, só que você não está percebendo, né? Então, quais seriam esses sinais? Da equipe, você diz. Isso, Como se fosse um líder. Um líder. Tá. Bom, eu acho que tentar perceber se é um funcionário que está tendo muita reclamação, que está deixando de responder, que está demorando na resposta, que não quer conversar com os colegas, que não quer compartilhar, que tudo que você propõe ali para ele não dá, não consegue, não vai. Então, e todos esses outros sinais também que eu trouxe, né? Que é de ter essa agitação, de ter essa introspecção, de ter uma visão muito negativa das coisas, de ficar ali reclamando sempre, né, de algumas situações. Então, acho que vem mais assim desse entrosamento mesmo e da maneira como ele socializa com os colegas ali dentro da equipe. Como a Carolina falou, né? Câmera fechada, onde deveria estar aberta, né? Sim. É isso. Eu quero agradecer a participação da professora Carolina, né? Que ela é psicóloga. Carolina Silveira, para quem quiser, né, se consultar com ela. Eu agradeço muito e até o próximo programa do Por Dentro da Pós.